Olá! Hoje nós vamos fazer uma introdução ao verbo to be, né? Vamos fazer um paralelo comparando aos verbos na língua portuguesa para facilitar a compreensão. Peço que acompanhem o material, certo? A explicação de forma escrita para facilitar o entendimento de vocês, tá certo? Eu vou tentar ser breve, fazer um resumo, mas de forma que vocês consigam compreender. Bom, vamos lá. Primeiro, aqui está dizendo, está mostrando que em português o verbo ser e estar, eles têm significados independentes, ou seja, eles têm significado diferentes. Porém, na língua inglesa, o verbo to be, ele tem a mesma formação e o que vai diferenciar o significado é o contexto a que ele pertencer. Entendido? Por exemplo, uma mesma palavra do verbo to be, uma hora ele pode indicar a palavra ser, outra hora ele pode indicar o verbo estar, vai depender do contexto em que ele apareça, ok? Bom, para começar, a primeira coisa que você deve saber, né, é que há 3 palavrinhas que nós utilizamos para conjugar o verbo to be, né? Eu não sei se vocês já conhecem. É am, as e are, tá certo? São essas 3 palavrinhas aqui. Am, is e are. São 3 palavrinhas. Para cada pronome, há pronome da língua inglesa, pronome pessoal, que alguns deles vai conjugar o mesmo verbo, tá? Essa é a mesma palavrinha. Porém, por exemplo, I vai ter a variação de am. Só am só vai pertencer a I. Mas há outras palavrinhas, como por exemplo, a associação do verbo to be para a terceira pessoa do singular, ele é, por exemplo, he, she, it, ele é a mesma palavrinha, as. Para he, she, it, que é o pronome, que são pronomes, nós vamos colocar as. Mas aí, bem lá na frente, eu vou explicar melhor. Ok? Bora lá. Continuando. Aqui. É importante também vocês lembrarem que a gente precisa, muito para facilitar o entendimento, saber qual o verbo usar, dependendo do pronome ou do sujeito. É interessante a gente saber transformar o sujeito no pronome, para facilitar a concordância, tá certo? Aqui, ó, vai explicar o que eu estava dizendo. Aqui tem uns exemplos bem detalhados. Bom, aí como você pode ver, tudo depende do sujeito da oração, foi o que eu estava dizendo a vocês. O verbo, ele vai ser empregado de acordo com o sujeito. Não tem muito erro, o que você tem de fazer é se acostumar com o significado e o uso de cada um dessa combinação. Então, é interessante você prestar atenção para fixar esse conteúdo, né? E com o tempo, você terá tudo isso na ponta da língua, questão de atenção. Eu não vou abordar hoje sobre a forma negativa e interrogativa, só estou fazendo mesmo uma introdução aqui, ó, já vai adiantar um pouco do que nós vamos ver na forma negativa e interrogativa, mas se hoje quer fazer apenas uma abordagem rápida, eu quero fazer somente uma introdução, uma breve introdução. Aqui, por esse quadrinho, eu vou mostrar de forma bem sucinta como é que os verbos, eles variam, o verbo to be, ele varia em concordância com o pronome pessoal. Veja só. Para I, eu uso am, né? I am quer dizer eu sou ou eu estou. Como nós vimos na explicação lá em cima, vai depender do contexto em que essa palavra apareça. E o are quer dizer você é ou está. Ou tu é ou tu estás, ok?
E aqui, olha, eu queria que vocês observassem uma coisa bem interessante, tá? Vamos prestar atenção. Aqui nós temos, ó, primeira e segunda pessoa do singular, tá? Primeira, segunda pessoa do singular. A terceira pessoa do singular em inglês, nós temos 3 palavrinhas, 3 pronomes, ok? E eles especificam aqui, ó, aqui para masculino, he, nós usamos para masculino, she para feminino e it para coisas e animais, tá? Tá aqui escrito, tá? Essas 3 palavrinhas, ela compõem a terceira pessoa do singular na língua inglesa. Valeu? Essas 3 últimas aqui, we, you e they, nós temos como primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá certo? Nós temos aqui, ó, primeira do singular, que é I, segunda do singular, que é you, a he, she, it, que é a terceira do singular. A terceira pessoa do singular em inglês, eles têm 3 palavrinhas, não esquece disso, tá certo? E nós temos as 3 últimas, que é we, you e they. Agora a tia vai explicar um pouquinho da atividade. Se você prestar atenção à atividade, você recorrer a essa tabelinha e até mesmo ao exemplo que tem aqui, você vai responder toda ela. Veja só, aqui é mais um treino, só para você compreender. Não é nem assim, propriamente um exercício para avaliar realmente o que você aprendeu, não. É mais um passo a passo para você treinar. Veja só. Para I, que é eu, primeira pessoa do verbo to be, eu uso o quê? Am. Aqui é só você completar. Sempre que aparecer I, veja só aqui, ó. Sempre que aparecer I e eu estiver me referindo a ser ou estar, eu vou usar am, tá? Aqui, para you e they, ou they, dependendo da variação da pronúncia. We, you, they. Eu vou usar were. Então, aqui eu vou usar were. He, she, it. Eu uso o quê? Aqui está a resposta, mas para eu aprender mais, eu venho bem aqui, ó. He, she, it, que é a terceira pessoa do singular em inglês. Eu vou usar o quê, ó? Para as 3 variações, eu vou usar a mesma palavrinha, o mesmo verbo, que é is, tá? Eu vou colocar aqui, is. He, she, it is. Valeu? Tia, e agora aqui? Ah, tia, aqui não tem o pronome não está aparente. Como é que eu vou fazer? Não é difícil. Eu tenho que pegar o pronome, o sujeito, e eu tenho que substituir esse sujeito por um pronome. Eu tenho aqui John, tá? John. John é uma figura masculina. Eu venho bem aqui na tabelinha. Que palavrinha é que eu me refiro a ele? É o quê? He is. He is. Então, eu vou colocar aqui, eu sei que John é uma figura masculina, significa he, que é ele, e para he, eu uso o verbo is. Aqui nós temos, ó, Tiffany e uma. Digamos que temos 2 pessoas. Aqui não especifica se é masculino ou feminino, mesmo que fosse masculino ou feminino, nós íamos ter o mesmo verbo tanto para o masculino como para o feminino. Seria o quê? Para they eu uso were. Então aqui eu vou colocar were, tá certo? Eu não vou dar as outras respostas, senão eu vou acabar respondendo a tarefinha toda, mas eu quero que você preste atenção. Por exemplo, eu tenho aqui the student, que são os estudantes. Os estudantes, quando eu transformo os estudantes num pronome, eu vou dizer o quê? Eles. Para eles eu uso o quê? Eu uso o pronome they e o verbo were. Então, tá certo? Entendeu? Valeu a dica? Do contrário, aqui assim. Do contrário, vem no PV e me pede mais uma explicação, tá certo? Beijo.